com vocês? Eu espero que sim. Mais um vídeo aqui no canal. Desde já quero pedir desculpa a vocês pela minha voz. Eu estou passando um pouquinho de mal, então a minha voz está meio chatinha. Mas eu não queria deixar vocês sem o vídeo de continuação e nem sem vídeo no canal hoje. Bom, no último vídeo, para quem assistiu, eu contei como eu e o Elias nos conhecemos. Então hoje eu vou continuar essa história pra vocês. Bom, já se inscreve no canal se você não for inscrito, dê joinha pra mim se você gostar desse vídeo e deixe um comentário pra mim aqui embaixo nos comentários que eu vou ler com muito carinho, tá bom? E compartilhe meu canal com outras pessoas também pra nossa família, pro nosso canal crescer ainda mais. No último vídeo eu contei como eu e o Elias nos conhecemos e... Bom, depois da virada do ano, depois do culto, depois que tudo acabou, cada um foi pra sua casa, essa prima que tava junto comigo, a Aline, ela percebeu que tinha alguma coisa diferente ali. Eu acho não, foi o Espírito Santo que colocou nela assim, pode mexer, porque eu tô nesse negócio e eu quero te usar pra unir esse casal. E ela começou a conversar comigo a respeito dele e começou a conversar com ele também a meu respeito. E eu acreditava que ela conversava com ele e contava pra mim o que ela conversava com ele. Mas eu não sabia que o que ela conversava comigo, ela também contava pra ele. Então ela ficou mandando mensagens. Ela mandava as mensagens dele pra mim e mandava as minhas mensagens pra ele. Até que um dia ela falou assim, não, eu posso passar seu número pra ele? Eu falei, pode. E aí, se eu não estiver enganada, no dia 4 de janeiro, ela passou o meu contato pra ele, ele me chamou no WhatsApp, e ali a gente começou a conversar 24 horas por dia, porque ele trabalha de turno, então ele fazia 0 hora, que era de 11 horas da noite até as 7 da manhã. Na época ele trabalhava nesse horário, trabalhava de 15 às 23 e de 7 às 15. Então assim, o dia que ele estava trabalhando de 7 às 15, a gente trocava mensagem nos intervalos, que ele podia parar para mexer no telefone, no horário de janta, esses horários assim, inclusive à noite. Às vezes eu dormia, às vezes a gente estava conversando e eu acabava dormindo, que às vezes era o horário de janta dele e a gente começava a conversar e o sono me roubava e só no outro dia que eu ia ver as últimas mensagens que ele tinha mandado. Mas foi muito gostoso essa fase, foi muito legal. Ainda não era o WhatsApp, então haja crédito para dar conta de mandar mensagem. E foi muito divertido. Uma semana mais ou menos depois, ele foi lá em casa e aconteceu algo muito legal e muito interessante aí. Quando ele falou que ia lá em casa, ele ia lá em casa não, ele não ia lá em casa, a gente marcou de se encontrar numa praça que tinha perto da minha casa. Só que, chegou no dia, eu falei, não vou na praça. Não vou na praça porque as pessoas gostam mesmo de ficar vigiando a vida da gente, sabe? De ficar olhando o que a gente tá fazendo de certo e de errado. E isso era automático comigo. Isso acontece com todo mundo, mas eu sentia às vezes que as pessoas ficavam vigiando, ver se acontecia alguma coisa pra falar comigo. E eu nunca tinha saído pra conversar assim com ninguém. No máximo que eu tivesse conversado com as pessoas era pelo telefone. Raramente, eu nunca saí assim. Então, o que eu fiz? Quando chegou a tarde, eu entrei pro meu quarto e orei e falei com o Senhor: Deus, se for da permissão do Senhor, ele vai vir na minha casa. Pode parecer bobeira para algumas pessoas, mas para mim, o Álida, isso fazia todo sentido. Isso que eu tô falando pra vocês fazia todo sentido, sabe? E aí, minha avó falou comigo assim, eu morava com os meus avós, e a minha avó falou comigo assim, eu vou com você na pracinha. Eu falei assim, não, vó, não vou. Porque eu sabia, gente, o que ia acontecer se minha avó fosse comigo na pracinha pra conhecer o rapaz. Eu já imaginava o que iria acontecer. E eu não queria ter aquela sensação de que tivesse pessoas me vigiando, sabe?
Eu não queria isso. E não me levem a mal falar essas coisas, mas isso era como eu pensava naquela época. Mas no final, tudo fez sentido pra mim, aquilo ali. E aí a gente passou-se a tarde e ele chegou lá na pracinha. E ele me ligou e falou assim: oi, cadê você? Eu falei assim: olha, mudança de planos, eu não vou na pracinha. Vem aqui em casa, você tá pertinho. Aí ele, tipo, riu e falou assim: tá bom. Mas ele tava morrendo de vergonha porque algumas pessoas já tinham feito medo nele a respeito dos meus avós. Que eles eram muito rígidos, que eles não iam deixar ele chegar lá em casa e aquele negócio todo. E ele virou pra mim e falou assim: eu vou. E as pessoas que conhecem meus avós sabem que do jeito que eles são. E aí eu fiquei naquela assim, gente, mas eles não vão deixar eu conversar com eles. Eles vão começar a conversar, porque pessoas antigas são assim. Eles vão sentar lá na sala e eles não vão deixar eu conversar com ele. E aí eu entrei pro meu quarto e falei com Deus assim: Deus, se for permissão do Senhor, isso é lá quando eu fiz a oração pra ele lá em casa. Eu falei com Deus assim: Deus, outra coisa, ele vai, se for permissão do Senhor, ele vai topar vir aqui na minha casa, vai conversar comigo aqui. E os meus avós vão ficar quietinhos no canto dele e eu vou ter um tempo determinado, adequado, com todo respeito, de conversar com ele pessoalmente, porque eu precisava, eu queria conversar com ele. Desculpa. E aí, ele foi lá em casa, chegou, a gente sentou na sala, começamos a conversar e a gente deve ter conversado mais de 1 hora. E os meus avós ficaram na cozinha. Quando eu fui na cozinha buscar água pra ele, eu cheguei lá, meus avós estavam assim: a gente pode ir na sala? A gente quer conhecer ele. Mas a gente não vai lá enquanto você não falar que tá tranquilo, que você terminou de conversar. Falei assim: não vou, espera só um minutinho que eu vou conversar com ele mais um pouquinho e vocês conhecem ele. E aí a gente conversou, ali a gente falou a respeito de namoro. Eu contei pra ele a minha história, ele contou pra mim também a história dele, porque eu não tinha tido namorado nenhum e ele já tinha tido 2 relacionamentos anteriores a mim. E eu fui na cozinha, chamei meus avós, eles vieram, conheceram ele, conversaram com ele, gostaram dele. Aconteceu coisas engraçadas desse assunto, de meus avós conversar com ele. E ele foi embora pra casa. E aconteceu que a gente conversou sobre o nosso namoro naquele dia, que se desse certo, a gente faria um namoro com propósito, conhecido como namoro da corte. O que é o namoro da corte? O namoro da corte é o namoro onde só se beija depois do casamento. E era algo assim importante pra mim. Só que eu falei sobre isso com ele, morrendo de vergonha, mas eu falei. Ele sorriu pra mim, confirmou e foi embora. No outro dia a gente foi conversar pelo telefone e ele falou comigo assim: você falou que eu queria ouvir. Eu queria algo diferente do Senhor também. Eu estava orando e falando com o Senhor que eu queria algo diferente. E você falou que eu queria ouvir. Então ali se iniciou a nossa ideia. Só que passou-se uns 2 dias, o cara não me falava se a gente estava namorando, se a gente não estava namorando, se a gente ia namorar ou não. Aquilo foi me deixando ansiosa, ansiosa, ansiosa. Só que 1 semana depois daquela data que ele foi lá em casa, seria o meu aniversário. E eu virei pra ele e falei assim: e aí, a gente vai namorar ou não vai? Sério, gente, eu liguei a gente no telefone e eu falei isso pra ele. Eu falei: sabe porque é o seguinte, se a gente for namorar, me dá um ok que isso vai pra frente. Se não for, vamos cortar isso por aqui, porque eu já estava criando sentimentos por ele. E eu falei assim: gente, tá indo tudo tão certo. E aí vai que esse cara começa a me enrolar. E sim, gente, eu era assim, eu sou assim ansiosa, muitas das vezes. E
passou-se uns dias, ele me enrolando pelo telefone, ele, calma, calma, e eu, calma. Já comecei a ficar tipo, opa, como assim, calma? E, enfim, naquela semana ele estava aprontando comigo. Ele, no dia do meu, ele ficou sabendo exatamente o dia do meu aniversário e falou que ia passar lá em casa o dia do meu aniversário, que seria folga dele. E ele chegou lá em casa de manhã e, pra minha surpresa, ele chegou, trouxe um presente pra mim de aniversário e depois pediu pra sair. Quando ele saiu assim na porta e foi lá fora, quando eu tava cá dentro toda empolgada com o meu kit de presente, era um kit da Boticário, uma coisa mais linda. E aí, até o perfume era aquele Linda Radiance, o vidro vermelho, meu kit completo. E aí ele voltou. E quando ele voltou com um botão de rosa vermelho. Gente, Deus é tão chique que Deus faz pra nós até os sonhos em detalhes, até os sonhos mais bobos que a gente tem. Eu tinha um sonho assim de ser pedido em namoro, com direito a pedido. E eu tive. E aí, ele entrou na sala e falou comigo assim. Quando eu levantei assim a cabeça, que eu olhei pra porta, ele tava com um botãozinho de rosa e falou pra mim assim, entre tantas as perguntas, você quer namorar comigo? Gente, na hora eu não pensei duas vezes, eu podia ter enrolado, feito um drama, vou pensar. Não, eu saí correndo e disse sim. Abracei ele, peguei a minha rosinha e fiquei ali toda boba e feliz e encantada com o meu pedido de namoro. E esse foi o meu pedido de namoro. E por esse vídeo de hoje vai ser isso, tá? Mas aguarde que eu vou voltar com o próximo vídeo contando a partir daí, tá bom? Porque teve mais surpresa nesse dia. Um beijo e até o próximo vídeo. Fui!